Olá, eu sou o Sábio, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com diodos. E na aula de hoje eu vou te mostrar como montar um circuito de proteção utilizando diodos. Beleza? Um circuito bem simples que tem como função limitar a tensão de entrada de um circuito, beleza? Primeiramente eu vou te mostrar o diagrama desse circuito, os resultados que a gente espera obter dele e aí sim a gente vai lá para o nosso experimento, beleza? Mas antes de ir para lá, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui do canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos conteúdos, tem cursos práticos, cursos teóricos, questões de ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além de que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo. Beleza? Os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bom, o circuito que a gente vai montar na aula de hoje é o circuito de proteção com diodos. Tá legal? Um circuito bem simples. Tá aqui o diagrama dele. E o nosso circuito vai ter basicamente o seguinte. A nossa tensão de entrada, certo? Que eu estou chamando aqui de VI. Vai ser essa tensão de entrada que a gente vai variar. Tá legal? Aqui o nosso resistor de 1 kΩ e aqui os nossos dois diodos do modelo 1N4148. Esse diodo aqui de cima tem o cátodo conectado à minha tensão de alimentação que eu estou chamando de mais VCC, certo? E esse diodo aqui de baixo tem seu ânodo conectado à minha tensão de alimentação, certo? A minha referência que eu estou chamando aqui de menos VCC. A saída do meu circuito que eu estou chamando aqui de V0, eu vou pegar aqui desse nó, onde a gente vai ter o resistor, o cátodo do meu diodo aqui de baixo e o ânodo do meu diodo aqui de cima. Beleza? E aí, qual é o comportamento que eu espero do meu circuito? Bom, o nosso circuito vai ter três casos, certo? Para uma tensão de entrada menor que menos VCC menos VD1, certo? VD1 é a tensão de condução aqui do meu diodo. A gente vai ter que V0 é igual a menos VCC menos VD1. Para o nosso segundo caso, a gente vai ter o seguinte. Que se VI tiver entre menos VCC menos VD1 e entre mais VCC e mais VD1, V0 vai ser igual a VI, beleza? Então, se VI estiver dentro desse intervalo aqui, a minha tensão de saída V0 vai ser igual à minha tensão de entrada VI, beleza? E o terceiro e último caso é para VI maior que mais VCC mais VD1, certo? Quando isso acontecer, a tensão de saída V0 vai ser igual a mais VCC mais VD1, beleza? No nosso caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, mais VCC vai ser igual a 5 volts, certo? E menos VCC vai ser o nosso terra. E aí, com essas considerações feitas, como é que vai funcionar o nosso circuito? Para VI menor que menos VD1, certo? Menor que a minha tensão de condução, V0 vai ser igual a menos VD1, certo? Como nosso VCC é 0, então aqui a gente só vai ter essa tensão aqui de condução menos VD1, beleza? Se VI estiver no intervalo entre menos VD1 e entre 5 volts mais VD1, certo? Lembrando que o nosso valor de mais VCC é 5 volts, V0 vai ser igual a VI, beleza? E o terceiro caso, se VI for maior que 5 volts mais VD1, V0 vai ser igual a 5 volts mais VD1, beleza? E aí você percebe que o nosso circuito está limitado, certo? Ele nunca vai ter uma tensão de saída menor que menos VD1 e nunca vai ter uma tensão de saída maior que 5 volts mais VD1. Beleza? São esses daqui os resultados que a gente espera do nosso circuito, certo? Então agora a gente vai fazer a montagem e a verificação desses resultados, tá legal? Bom, o circuito está aqui montado, circuito bem simples de montar, certo? Apenas 3 componentes, como eu te mostrei lá no nosso diagrama. A gente tem aqui o nosso resistor de 1 kΩ e os nossos dois diodos modelo 1N4148. A alimentação do nosso circuito está vindo aqui desse fio vermelho, certo? Mais VCC de 5 volts conectado ao cátodo desse meu diodo aqui de cima, certo? E a minha alimentação menos VCC, certo? Que é o terra do meu circuito, 0 volt, está conectado ao ânodo do meu diodo aqui de baixo, beleza? Esse fio vermelho aqui conectado ao meu resistor de 1 kΩ é justamente a minha tensão de entrada,
certo? Essa é ela que eu vou variar e vou comparar com a saída do meu circuito. A saída do meu circuito é justamente esse nó aqui, onde eu tenho o ânodo do meu diodo aqui de cima, o meu resistor e o cátodo do meu diodo aqui de baixo, beleza? Bem, para o nosso experimento, a gente vai utilizar esse modelo de fonte de tensão aqui, certo? Esse modelo de fonte de tensão, na verdade, ela tem duas fontes de tensão. Essa aqui da direita e essa aqui da esquerda, beleza? E essas duas fontes de tensão, elas podem atuar tanto de forma independente, quanto em série, quanto em paralelo, beleza? No nosso caso aqui, a gente vai utilizar as duas fontes de tensão de maneira independente, beleza? Essa fonte aqui de tensão da direita, eu vou utilizar como a minha tensão de alimentação. Eu vou deixar ela fixa aqui em 5 volts, certo? Então, o nosso valor de mais VCC é 5 volts, certo? Desse fio vermelho aqui está saindo 5 volts, desse fio preto aqui está saindo o meu terra, certo? E essa daqui é a alimentação do meu circuito. Mais VCC 5 volts, menos VCC 0 volt, beleza? A fonte de tensão da esquerda eu vou utilizar como a minha tensão de entrada, certo? Então, utilizando esse botão aqui, eu vou variar ela. E variando ela, a gente vai ver o que vai acontecer na saída do nosso circuito. E como é que a gente vai verificar a saída do nosso circuito? Utilizando um multímetro, certo? Eu conectei esse multímetro aqui à saída do meu circuito. E aí a gente vai variar a nossa tensão de entrada e verificar o que acontece na nossa tensão de saída, beleza? Inicialmente aqui a gente vai utilizar valores de tensão positivos, certo? E vamos ver o que acontece para esse primeiro teste. Inicialmente, como você pode ver, a gente tem aqui 0 volt na entrada, 0 volt na saída, certo? Vou aumentar aqui a minha tensão de entrada. Tenho agora, olha, aproximadamente 1 volt na minha entrada e na minha saída eu também tenho aproximadamente 1 volt, certo? Então, como a gente já esperava, inicialmente a minha tensão de saída está acompanhando a minha tensão de entrada, certo? Conforme eu for aumentando aqui, a minha tensão de saída vai acompanhando esse valor. 2 volts aqui, 2 volts aqui. Aumento mais um pouco. 2.9 volts aqui, aproximadamente 2.9 volts aqui, certo? E isso vai acontecer até o valor que eu te mostrei lá no diagrama de aproximadamente 5 volts, certo? 5 volts mais VD1, que é a tensão de condução do nosso diodo. Então, olha só, quando eu for me aproximando aqui de 5,7, 5,8 volts, você percebe que a minha saída já não acompanha a minha tensão de entrada. Aqui eu já tenho 6 volts, aqui eu tenho aproximadamente 5,68. E você vai ver que agora, mesmo que eu aumente mais a minha tensão de entrada, a minha saída vai ficar aqui estabilizada em aproximadamente 5,8 volts, certo? Na minha entrada eu tenho 9 volts, saída 5,8 volts. Se eu aumentar ainda mais, você vai ver que fica aqui em torno de 5,8 volts, certo? E esse valor aqui representa justamente mais VCC, que aqui é 5 volts, mais a tensão de condução do meu diodo VD1, certo? Então esse valor aqui representa mais VCC, mais VD1, que é o que a gente esperava para esse primeiro teste do nosso circuito, beleza? Para o nosso segundo teste, a gente vai utilizar valores de tensão negativo. Mas como é que eu faço para utilizar valores de tensão negativa utilizando essa fonte? Bom, é só inverter a polaridade aqui da minha tensão de entrada, certo? Eu estava tirando a minha tensão de entrada do terminal positivo, tá legal? E estava utilizando como referência o meu terminal negativo. Agora eu vou utilizar como alimentação o meu terminal negativo e vou utilizar como referência o meu sinal positivo, certo? Dessa forma, quando eu aumentar aqui a minha tensão, eu vou ter um sinal negativo em relação à minha referência, beleza? Como o meu valor de menos VCC é 0 volt, esse limite de tensão negativa vai ser bem baixo, como eu já te mostrei, certo? A gente espera que seja um valor bem baixo. Então, eu vou aumentar aqui bem devagarzinho inicialmente, e você percebe que está acompanhando. O meu sinal de saída está acompanhando o meu sinal de entrada, certo? Aqui eu tenho menos 0,1 volt, aqui eu tenho menos 0,1 volt. Agora eu vou ter menos 0,3 volts, aqui eu tenho menos 0,3 volts, certo? Mas à medida que eu for aumentando aqui, quando eu passar do valor de tensão de condução do meu diodo, a minha tensão de saída
não vai mais acompanhar a minha tensão de entrada, certo? Aqui agora eu tenho aproximadamente menos 0,56 volts, enquanto na minha entrada eu tenho menos 1 volt, certo? E mesmo que eu aumente aqui, certo? Diminua em relação à minha referência, mesmo que eu coloque aqui menos 3,3 volts, a minha saída vai estar estabilizada aqui em torno de menos 0,65 volts, certo? Posso diminuir ainda mais a minha tensão de entrada e a minha saída vai estar estável aqui, próximo desse valor, certo? E esse valor aqui é justamente menos VD1. Como o nosso valor de menos VCC é 0 volt, certo? Na nossa saída, a gente vai estar sendo limitado aqui por menos VD1. E como a gente pode observar, esse valor de menos VD1 é aqui próximo de menos 0,68 volts, beleza? Então, mesmo que eu diminua aqui a minha tensão de entrada, esse valor vai estar estável, tá legal? Então, assim a gente finaliza o nosso segundo teste, beleza? E a gente verifica a funcionalidade do nosso circuito, certo? Ele está funcionando corretamente. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Hoje eu te mostrei como montar um circuito de proteção utilizando diodos, beleza? A gente viu que o nosso circuito funcionou corretamente. A saída do nosso circuito foi limitada conforme a gente projetou, beleza? Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos, mas se você não entendeu, é só comentar aqui embaixo que a gente vai interagir com você e tentar sanar a sua dúvida, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos para você, eu te espero numa próxima aula.